Bom dia, a paz do Senhor a todos. Bom dia, família. Bom dia, meus irmãos em Cristo. Me deixar uma palavra de Deus para te fortalecer nesse momento, para edificar a sua vida. Está escrito no livro de Daniel, do capítulo 6, do versículo 10. Livro de Daniel. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa, orava, e havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punhava de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer isso. Glória a Deus. Esse versículo vem trazer para nós que Daniel ele tinha intimidade com Deus. Entendeu? Não era só naquela época que o decreto foi assinado que não podia mais adorar outro Deus, né, pelo rei. Ele já tinha esse costume, ele já tinha uma intimidade com Deus. Durante 3 vezes ao dia ele se colocava de joelho e orava ao Deus dele, e dava graça. Então, muita das vezes os livramentos que a gente recebe de Deus, muitas das vezes é fruto da sua intimidade, é fruto da sua oração, tá? Todos nós temos livre acesso a Deus, só basta a gente procurar ter intimidade com Ele. E Daniel, ele tinha, né? Não foi só pelo decreto do rei que ele se ajoelhava durante 3 vezes e orava, não, ele já tinha antes, quer dizer que ele já tinha construído um diálogo com Deus. Ele já tinha um costume de todas as vezes, 3 vezes ao dia, entrar dentro do seu quarto e orar, né? E mesmo assim, ele orando, o rei teve que fazer o decreto, né? E ele foi jogado dentro da cova do leão, para a palavra do rei não voltar atrás, né? E ele foi jogado dentro da cova do leão, né? E quando chegou lá dentro da cova do leão, os leões fecharam a boca. Nenhum leão não feriu ele, nenhum leão não mordeu ele, né? Porque Deus estava com ele. Deus estava com ele porque ele era íntimo de Deus. Que a gente venha ser íntimo de Deus nesse momento. Que a gente venha construir uma história com Deus. Ele quer ser a nossa companhia, mas só depende da gente se chegar com ele. Só depende da gente construir uma intimidade com o nosso Deus. Se você não sabe orar, comece a orar pelo Pai Nosso. Peça para Deus palavras, né? A oração é uma conversa que você tem com Deus. Às vezes a gente conversa com tantas pessoas no nosso dia, a gente fala tantas coisas, a gente conta história, conversa de esporte, de política, de história, disso, aquilo, outro, mas se esquece de conversar com Deus. E Ele que é a nossa fortaleza, é Ele que nos guarda, é Ele que nos dá livramento, e a gente esquece de ter esse diálogo com Deus todo dia. Então que você possa, nesse momento agora, refletir em cima dessa palavra e começar a ter esse costume com Deus, 3 vezes ao dia, se ajoelhar e orar a Ele, tá? Não vai te custar nada, 5 minutos, 10 minutos. Começa aos poucos, começa de 2 minutos. Depois vai para 5, vai para 10. Quando você menos perceber, você vai estar orando dentro da sua casa, meia hora de tempo com Deus. Você vai estar construindo uma intimidade com Deus. Porque é a conversa com Deus, é a oração com Deus, é o teu clamor com Deus que vai te aproximar mais ainda. Como é que tu conhece uma pessoa? Conversando com ela, não é? Como é que a pessoa te conhece? Ela conversando contigo. Mas Deus não é uma pessoa. Ele é muito mais do que isso. Ele é o nosso Pai. E Ele nos conhece por dentro. Agora, basta a gente querer conhecer Ele profundamente. Quando nós se coloquemos na posição de conhecer o nosso Deus profundamente, na intimidade, a gente se torna amigo dele, pois ele já é nosso amigo. Agora nós que temos que se tornar amigo de Deus. Temos que ter essa comunhão com ele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Achem em Deus, procurem em Deus a força que você precisa para